em que a assessoria jurídica vai atuar dentro desse processo disciplinar. Ela pode atuar no começo, quando o gestor público que está com esse servidor, né, com algum tipo de problema, ele vai fazer a consultoria do órgão de assessoria jurídica. Por quê? Porque ele não sabe o que ele tem que fazer com aquele servidor, entende? Nesse momento, você, assessor jurídico, tem que ter duas coisas em mente. A primeira coisa é avaliar a natureza do vínculo daquele servidor, tá? E se no momento da prática do suposto ato infracional, se ele era servidor público ou se ele estava na condição de agente público. Isso é muito importante. Por quê? Mesmo que esse servidor ele já tenha saído da administração, quando a administração vier a instaurar esse processo disciplinar, ainda assim é possível que esse servidor responda a um processo disciplinar e seja condenado a uma penalidade administrativa. Então vamos imaginar que um servidor praticou o ato enquanto ele era comissionado. Ele praticou um ato infracional, mas esse PAD só foi instaurado lá na frente. Essa infração disciplinar que ele praticou é apenada com demissão. Só que ele já foi exonerado da administração pública. Ainda assim, se ao final do PAD ficar comprovado que ele praticou a infração e que ele vai sofrer aquela penalidade, o ato de exoneração dele vai ser convertido em demissão. E a demissão, ela fica nos registros funcionais. Aliás, a penalidade disciplinar fica nos registros funcionais do servidor por um tempo. Então, ele deixa de ser exonerado, que é um ato imotivado da administração, para ser apenado, punido disciplinarmente com a demissão, entende? Então, ainda assim, eu só tenho que verificar se no momento da prática do ato ele estava na condição de agente público. Mas a segunda coisa que é importante de ser verificada pelo órgão de assessoria jurídica nesse primeiro momento, que é o momento de consulta, é o seguinte: ele precisa ter consciência e precisa avaliar ali aqueles fatos que estão trazidos pelo gestor público para saber se existe elemento suficiente para a abertura de um procedimento investigativo. Por quê, Raíssa? Porque responder ao processo disciplinar, por mais que a gente tenha todas as garantias do contraditório e da ampla defesa, é um inconveniente muito grande para quem trabalha na administração. Então veja que eu não posso permitir que qualquer denúncia ou qualquer situação, qualquer fala seja causa motivadora da abertura de um PAD. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas você dar causa à abertura de um processo disciplinar sabendo que a pessoa é inocente é inclusive um tipo penal. Está previsto no Código Penal como um crime. Então, a administração, na hora de fazer a avaliação desses fatos, ela precisa ter certeza de que existem elementos mínimos para a abertura daquela sindicância ou daquele PAD, tá? Então, a assessoria jurídica, ela tem que orientar nesse momento o gestor público de que ele precisa reunir o máximo de elementos que ele conseguir para encaminhar para a autoridade que vai instaurar esse processo. Então, junta e-mails. Se ele está falando, por exemplo, de uma desobediência hierárquica, a autoridade não vai poder aplicar a advertência, mas ele pode encaminhar orientações para esse servidor. Olha, eu te dei a orientação de você fazer tal coisa, eu te dei uma ordem dentro das suas atribuições e você descumpriu. Então ele pode juntar elementos de prova, tá? E reunir tudo isso para encaminhar no momento que a autoridade instauradora vai avaliar se tem ou se não tem indícios para abertura de processo disciplinar. Aí está o papel da assessoria jurídica, tá? É muito importante reunir esses elementos, porque senão a autoridade instauradora, ela não vai autorizar a abertura desse processo. Ela vai indeferir esse pedido e esse pedido não vai passar no juízo de admissibilidade, então ele nem vira um processo disciplinar. Mas existe um segundo momento em que o órgão de assessoria jurídica é muito importante no processo disciplinar, que é nesse momento em que a autoridade julgadora vai proferir a sua decisão. Ela pode solicitar um parecer jurídico para avaliar a legalidade do processo disciplinar, né, e avaliar ou sanar alguma dúvida jurídica específica que a autoridade julgadora tem. Então veja que lá no momento de proferir a sua decisão, a autoridade ela pode acabar concordando com o relatório final da comissão ou com o parecer jurídico que talvez pode acabar divergindo desse relatório final, entende? Então a autoridade julgadora pode acabar tendo dois elementos ali, dois instrumentos, o relatório e o parecer jurídico, né, e vai ter que analisar a fundamentação dos dois, e é dela o risco, né, da decisão administrativa que vai ser proferida. Mas lembrando que essa decisão, seja acatando o relatório da comissão ou não, precisa ser motivada. E a autoridade julgadora não pode discordar do relatório final se não tiver em discordância com a prova dos autos.
tá? Isso tem que ficar bem claro. Não se esqueça, se você gostou das informações que eu trouxe aqui, dá um joinha pra mim, isso ajuda bastante na divulgação dos próximos vídeos. Mais uma coisa que é importante pra mim também, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre administração pública, sobre carreira de assessoria jurídica, que eu vou adorar saber, eu vou adorar te responder e quem sabe eu não responda isso no próximo vídeo. Ó, um beijo e até a próxima!